Vejamos agora o conceito de diferenciabilidade para funções de duas variáveis. Então, eu tenho aqui a minha função z igual a f de xy, está escrito aqui. E vamos supor, tá, isso vai ser dado como hipótese, de que o meu f de x, a derivada da minha f, a derivada parcial em relação a x no ponto x0, e a derivada da f em relação a y no ponto x0 e y0 existem, tá? Então, o conceito de diferenciabilidade no ponto x0 e y0 é o seguinte: f é diferenciável em x0 e y0 se f de x0 mais h, vírgula, y0 mais k. Tá vendo que eu faço um implemento aqui, tá? Na minha função f. Ela é igual a f de x0, vírgula, y0, mais fx no ponto x0, vírgula, y0 vezes h, mais fy no ponto x0, vírgula, y0 vezes k, mais epsilon1h mais epsilon2k. Então, essa pequena expressão aí, não, na verdade não há nada de pequeno nela, é uma expressão que depende da minha função no ponto, depende da derivada parcial, tá, em relação a x vezes h, depende também da derivada parcial de y no ponto x0, y0, e agora não aparece apenas um epsilon, aparece dois epsilon, um epsilon1 e um epsilon2. O epsilon1 está multiplicado por h, o h é um incremento no x0, tá? E o epsilon2 está multiplicado por k, tá? Então está aqui o exemplo 3.11, tá? Vamos ler ele. Dada a função f de xy igual a x² mais xy mais y ao quadrado, e o ponto P0, 1, 3, ache epsilon1 e epsilon2 dado em 3 asterístico. 3 asterístico é essa grande expressão de diferenciabilidade de funções de duas variáveis, tá? Bom, aqui eu vou utilizar uma ideia um pouco diferente da forma que eu fiz na apostila lá, tá? Esse exemplo está resolvido no nossa unidade 3. Então, o primeiro passo que eu fiz é calcular as derivadas parciais. Então, a derivada parcial em relação a x no ponto xy, ó, derivando parcialmente aqui, vai dar 2x mais y, e a derivada parcial no ponto em relação a y de fxy é derivando em relação a y, ó, vai dar x mais 2y, tá? Nessa unidade, né, os alunos já têm que estar bem treinados a calcular derivadas parciais, tá? E aqui nossa função ela é muito simples. Bom, o próximo passo foi calcular as derivadas no ponto x0 e y0. Então, bastou eu substituir aqui o meu xy por x0 e y0. Então, vai dar 2x0 mais y0, o meu fx nesse ponto. E o fy no ponto x0 e y0, substituindo aqui, ó, nessa expressão, eu vou ter x0 mais 2y0. Mas, tá, a minha função aqui, tá, a minha função f de x0 mais h, vírgula, y de y0 mais k, o que é que eu vou fazer aqui? Vou substituir o f de xy por x0 mais h, vírgula, y0 mais k. Tá? Então, substituindo, eu vou ter, no lugar do x eu ponho x0 mais h, isso vai ficar ao quadrado, mais x0 mais h, que multiplica y0 mais k,
mais y0 mais k ao quadrado. Bom, aqui nós temos que usar um pouco de álgebra aqui, tá? Então, para o primeiro termo, eu uso o produto notável, o quadrado da soma. Então, vai ficar assim, x0 ao quadrado, mais 2x0h, mais h quadrado. E aqui? Aqui eu uso o famoso chuveirinho aqui, ou seja, a propriedade distributiva. Então, eu pego o x0, ó, em vermelho, tá? Vou multiplicar aqui, ó, x0 vezes o y0. Aí está escrito aqui. Depois eu pego o x0 em vermelho e multiplico por k, x0k. Agora em roxo, eu pego h mais h multiplica y0 e pego h multiplico por k, hk. E aqui, novamente, é o quadrado da soma. Então vai ficar y0 ao quadrado mais 2y0k mais k ao quadrado, tá? E vamos então organizar essa nossa expressão aqui, ó. Quantos termos tem ela? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. O que é que eu fiz? Peguei todos os termos que estavam escrito apenas com índice x0. Então, ó, x0 ao quadrado, a ele aqui. O outro termo aqui, ó, x0, y0, coloco aqui. E eu tenho y0 ao quadrado. Bom, mas essa expressão entre parênteses é o meu f de x0 e y0. Está aqui. Agora, eu vou procurar nessa soma todos os termos que tem um h multiplicando. Então, nós temos o 2x0h, coloco já em evidência. E eu também tenho, tá, o y0h também. Tá? Aí ele aqui, ó, hy0, põe em evidência. Bom, mas esse termo entre parênteses é a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0. Então, tá aqui, destaquei em preto. Tá? Próximo passo é colocar o k em evidência. Vamos procurar termos que tenha k e que tenha x0 e y0. Tá? Então, ó, olhando aqui, ó, temos esse aqui, ó, x0k. Então, x0, tá? Mais eu coloquei entre parênteses, ou seja, eu coloquei o k como fator comum em evidência. E o 2y0k está escrito aqui. Tá? Então, tá ali. Coloquei em evidência. E observamos que o termo entre parênteses é a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0. Está vendo, então, que o nosso incremento aqui, tá? Ele é a nossa função f de x0 mais fx no ponto x0 e y0 vezes h, mais fy no ponto x0, y0 vezes k. Tá? Então, ou seja, semelhante à nossa expressão do início da nossa aula aqui. Agora, os demais termos é que vai dar origem o ε1 e o ε2 que estávamos pedindo. Tá? Então, ó, esses dois primeiros termos, eles têm h. Então, comparei eles com ε1h. ε1h é igual a hk mais h quadrado. E o último termo, que só tem k quadrado, eu comparei com ε2k. Podemos cancelar os h's aqui em cima, divide tudo por h. Eu tenho que ε1 é k mais h. E o ε2, eu posso dividir tudo por k, é igual a k. Então, está aí resolvido o exemplo 3.11 da unidade 3, em que pedia os valores de ε1 e ε2 relativos à diferenciabilidade de uma função de duas variáveis.